Então, nesse exercício, a gente vai ter que dosar esse concreto. Para que eu dose esse concreto, eu tenho que determinar qual que vai ser o traço que eu vou utilizar na dosagem. Porque o mesmo traço, se eu utilizo os mesmos materiais, ele vai apresentar as mesmas características, a mesma resistência. A gente vai utilizar o método de dosagem da ABCP. Esse método de dosagem, ele se baseia em quê? Em fixar a relação água-cimento. Então, a gente vai vai fixar essa relação água-cimento. Por quê? Porque quando eu fixo essa relação água-cimento, ela vai influenciar diretamente na resistência. Então, a relação água-cimento influencia diretamente na resistência do meu concreto. Então, esse método, ele consiste em a gente conhecer as características dos materiais. Então, a gente tem que saber quais são as propriedades que a brita apresenta, que a areia apresenta, o cimento e o concreto que a gente quer produzir. Determinar qual que é o consumo de água, o consumo de cada material. Determinar qual que vai ser a resistência de projeto e a resistência de dosagem do nosso concreto. Depois que a gente faz isso, a gente tem que determinar o consumo de cimento, consumo de areia, consumo de brita. E por último, a gente apresenta o traço. E se necessário, a gente faz correções no traço devido à umidade. Então, esses são os passos que a gente tem que seguir. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser fixar essa relação água-cimento. Como que eu faço para fixar a relação água-cimento? A relação água-cimento, a gente vai encontrar ela através da curva de Abrams. A curva de Abrams é essa aqui, que ela vai precisar de quê? Da resistência normal do cimento aos 28 dias e da resistência à compressão requerida do concreto aos 28 dias. Essa resistência aqui do cimento é aquela classe do cimento que a gente tem. A classe do cimento que a gente vai usar é que é uma resistência, então eu vou anotar aqui embaixo, o cimento, ele vai ter uma resistência, um FCK, de 41 megapascal. Então, é esse cimento que a gente vai usar. Como eu sei disso? Está escrito lá no meu roteiro. Então, aqui, ó, utilizando um cimento classe 41. Então, ele é 41 megapascal. E essa resistência aqui do lado? Essa resistência aqui do lado, a gente fala que é a resistência de dosagem do concreto. Então, a resistência de dosagem, a gente consegue encontrar a partir de uma equação, que ela vai ser o quê? O FC28 é igual ao FCK do concreto, mais 1,65 vezes SD. FCK é a resistência característica do projeto do concreto, e SD vai ser o desvio padrão, que depende da condição de preparação desse concreto. FCK, então, se a gente for olhar no nosso problema, ele fala o quê? Que a resistência característica do concreto é de 25 megapascal. Então, o FCK do concreto é esses 25 megapascal. Não quer escrever o 2? Então, é 25 megapascal. E o SD, o desvio padrão? Então, se a gente for utilizar, ele fala assim, ó, considerando o desvio padrão de produção A. Lá na nossa aula, a gente viu, quando a gente trabalhou também em controle tecnológico, a gente tem 3 condições de desvio padrão. Condição A, condição B e condição C. Na condição A, a gente trabalha com todos os materiais secos em massa, e essa condição a gente utiliza que o desvio padrão é igual a 4. Na condição B, a gente vai trabalhar com o cimento em massa e agregados em volume, corrigindo a umidade. Então, o SD, que é o desvio padrão, a gente vai usar como sendo 5,5. Já na condição C, a gente tem um menor controle, então a gente não consegue corrigir a umidade, todos os materiais são medidos em volume. Então, a gente vai usar um desvio padrão igual a 7. Como no nosso problema pediu-se a condição A do desvio padrão, a gente vai usar que o valor é igual a 4. Então, vamos lá. O que vai ser o meu FC28? FC28 vai ser igual a 25 mais 1,65 vezes 4. 25, que é o FCK do concreto,
4, que é o desvio padrão que eu tenho que utilizar. Isso aqui vai dar para mim uma característica de dosagem de 31,6 megapascal. O que não é tão diferente se a gente usar 32 megapascal. Então, vamos pegar aqui, ó, 30, 31, 32. 32 megapascal e o cimento tem que ser 41. Então, qual se... Opa. Deixa eu só arrumar a régua. Qual cimento aqui que é o 41 megapascal? A gente viu que é esse segundo tracinho aqui, começando de cima para baixo. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar lá no 32 e vou fazer chegar até esse meu cimento de 41. Cheguei aqui no cimento de 41 megapascal, que é o meu segundo tracinho, começando de cima para baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que eu coloque esse valor lá na minha relação água-cimento. Então, a minha relação água-cimento é essa aqui. Se eu for olhar, aqui eu tenho 0,55, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, nossa relação água-cimento é 0,57. Sai, mosquito. Essa aqui é a relação água-cimento que a gente utilizou. Então, a relação água-cimento para esse concreto, 0,57. Primeira coisa que a gente fez. Vou até anotar aqui novamente. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que encontrar qual vai ser o consumo de água, porque o consumo de água a gente vai encontrar numa tabela que vai relacionar o abatimento do nosso concreto com o diâmetro máximo característico do nosso agregado. Então, a gente vai lá para a nossa tabelinha, olha só. A tabela que a gente vai utilizar é essa bonitinha aqui. Então, para eu encontrar qual vai ser o meu consumo de água, eu tenho que determinar qual que é o abatimento daquele concreto que foi pedido no exercício e qual que é a dimensão máxima do agregado graúdo. Então, vamos olhar lá, qual que vai ser o nosso abatimento? Então, dosar um concreto com abatimento de 100 milímetros. Esse aqui a gente já sabe. E agora, qual que vai ser a dimensão máxima característica do meu agregado? No meu roteiro ali em cima, está falando que as informações dos agregados são apresentadas nas tabelas. Vamos ver o que a gente tem nas tabelas? Então, a gente tem aqui, ó, agregado miúdo. Nós temos o ensaio granulométrico desse agregado. Mostra aqui qual que é o módulo de finura desse agregado miúdo. A massa unitária da areia média, da areia fina, e a massa específica da areia média e da areia fina. Do lado de cá, a gente tem a massa unitária e a massa específica da areia média, das britas. E aqui a gente tem agregado graúdo, a distribuição granulométrica, onde a gente tem o módulo de finura e a dimensão máxima característica. O que a gente precisa encontrar, então? Do agregado graúdo, a gente vai usar a dimensão máxima característica. É 19 milímetros. Então, a gente vai lá para a nossa tabelinha e a gente vai ter que colocar os dois dados, 19 milímetros de dimensão máxima e o abatimento, que é 100 milímetros, que é o que está sendo pedido lá no nosso roteiro. Então, para 100 milímetros, que é a última linha, e 19, que é a segunda coluna, a gente vai ter um consumo de água de 205 litros para produzir 1 metro cúbico de concreto. 205 litros por metro cúbico de concreto. Então, o consumo de água, que eu vou escrever aqui, é igual a 200 litros. Só que a massa unitária da água é 1 quilograma
por decímetro cúbico. Então, o consumo de água vai ser igual a 200 quilogramas. Achamos esse consumo de água. O que eu consigo determinar agora? O consumo de cimento. O consumo de cimento ele é igual ao consumo de água. Não é 205, não? Isso, é 205, desculpa. Quilogramas. Obrigada, Ramon. Então, o nosso consumo de cimento é o consumo de água dividido pela relação água-cimento. Consumo de cimento vai ser 205 dividido por 0,57. Consumo de cimento, 359,64. 359,64. Só para facilitar nossos cálculos, para a gente não trabalhar com tanto quebrado, eu vou arredondar aqui no exercício para 360, tá? 360 quilogramas. Então, o consumo de cimento aproximado, 360 quilogramas. O que eu vou determinar agora? O consumo. Agora eu vou fazer o consumo de britas. Como que eu acho o consumo de britas? O consumo de brita eu vou fazer através de uma equação, onde eu vou pegar o volume de britas vezes a massa específica da minha brita. Então, eu vou pegar o volume de brita vezes a massa específica. Esse volume de brita, ele vem da tabela. Então, a gente vai olhar lá na tabela, a partir do módulo de finura da areia. Deixa eu pegar ele e pôr mais para cá. Então, o volume de britas, a gente vai pegar a partir do módulo de finura da areia e do diâmetro máximo dos agregados. Qual que é o módulo de finura da nossa areia? Se a gente for olhar aqui, módulo de finura 2,99. Então, 2,99 a gente pode arredondar para 3. Dimensão máxima dos agregados, 19. A gente tem aqui na tabela 19,5. Então, vamos usar esse valor, 0,650. 0, volume de britas, é igual a 0,650 metros cúbicos. Então, a gente precisa de 0,650 metros cúbicos de brita para produzir 1 metro cúbico de concreto. Qual que vai ser o consumo de brita, então? Vai ser 0,650 metros cúbicos vezes a massa unitária da nossa brita. Então, a gente vai pegar aqui e vai olhar qual que é a massa unitária da brita, 1,55 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui é 1,55 gramas por centímetro cúbico. Posso multiplicar direto? Não, aqui está em metro cúbico, aqui está em centímetro cúbico. Eu tenho que passar isso aqui para quilogramas por metro cúbico, para que meu resultado seja em quilogramas. Então, eu multiplico por 1000, que eu consigo deixar esse resultado em quilogramas por metro cúbico. Então, aqui vai ficar 1.550 quilogramas por metro cúbico. Então, o consumo de brita vai ser 0,650 vezes 1.550. 1.007,5 quilogramas. A gente vai usar tipos diferentes de brita? Vamos olhar aqui no nosso roteiro. Eu uso tipos diferentes de brita? Não, apenas um tipo de brita. Então, o que a gente vai fazer agora? Determinei o consumo de brita, eu vou determinar qual que vai ser o consumo de areia. O consumo de areia, a gente faz semelhante ao consumo de brita. A gente vai pegar o volume de areia vezes a massa unitária dessa areia. Só que como que a gente vai achar o volume de areia? A diferença aqui é que não é uma tabela. Então, o volume de areia vem de uma equação. O volume de areia é igual a 1 menos o consumo de cimento. Vamos começar pelo do cimento. Consumo de cimento
sobre a massa específica do cimento, mais consumo de brita sobre a massa específica da brita, mais consumo de água sobre a massa específica da água. Então, assim que a gente vai determinar os consumos de água. Se eu tivesse tipos diferentes de brita, eu multiplicaria aqui pela proporção de cada brita, que ia me dar o consumo individual de cada brita, e multiplicava pelas suas massas unitárias, dividia, né, no caso aqui do volume, pela sua massa específica, tá? Então, o volume de areia é igual a 1 menos consumo de cimento, a gente determinou que era 360. 360 dividido a massa específica do cimento foi dada aqui. Não li nada sobre isso. Não foi dada aqui. Vamos pegar então do exercício anterior. No exercício número 2, só um instantinho. Do exercício número 2, a gente colocou que a massa específica do cimento era de 3.150 kg por metro cúbico. Vamos usar esse valor então. 3.150 mais consumo de brita, que a gente determinou que é 1.007,5 kg, dividido pela massa específica da brita, que é 2,35 gramas por centímetro quadrado, centímetro cúbico, 2.350 quilogramas por metro cúbico, mais o consumo de água, que era 205, dividido por 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, o volume de areia é de 0,252 metros cúbicos. Volume de areia é esse. Qual que vai ser o meu consumo de areia? Consumo de areia, 0,252 metros cúbicos, vezes a massa unitária da minha areia. Qual areia que a gente está utilizando? Areia média. Então, utilize a areia média. Então, para a areia média, a gente vai ter o quê? Que a massa unitária é de 1,28 gramas por centímetro cúbico. 1,28 gramas por centímetro cúbico são 1.280 quilogramas por metro cúbico. Consumo de areia vai ser de 322,54. 322,5 quilogramas. Então, achamos os consumos de todos os materiais. Qual que é o próximo passo? A gente apresentar o traço. O que vai ser o traço, então, para a produção desse concreto? A gente vai fazer o consumo de cimento pelo consumo de cimento, o consumo de areia sobre o consumo de cimento, o consumo de brita sobre o consumo de cimento e o consumo de água sobre o consumo de cimento. E aí a gente sabe qual que vai ser o nosso traço. Então, o traço, ele vai ser igual a 1 para consumo de areia, 322,5 dividido pelo consumo do cimento, que era 360. Consumo de brita, 1.007,5 dividido por 360 e 205 por 360. Vai ser 1 para 0,9
para 2,8 para 0,57. Esse aqui é o nosso traço em massa. Esse 0,57 ficou horrível. Esse é nosso traço em massa para a produção daquele concreto. Terminou o nosso exercício? Vamos olhar lá. Eu acho que não, acho que ainda falta uma parte. Olha só, calcule a quantidade de material para a produção de uma betonada de 30 litros de concreto. Então, eu sei que esse aqui é meu traço. Qual a quantidade de material para... 30 não, né? 300 litros de concreto. É 300 que está escrito lá em cima? Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente sabe o quê? Que o consumo de cimento para a produção de um volume de concreto é 1 sobre a massa específica do cimento, mais a proporção do traço sobre a massa de areia sobre a massa específica da areia, a proporção do traço de brita sobre a massa específica da brita, mais a relação água-cimento. Então, a gente vai fazer que o consumo de cimento para a produção de 300 litros desse cimento, porque tem que estar em decímetros cúbicos, vai ser 1 sobre massa específica do cimento, só que aqui está em decímetro cúbico. Então, a gente vai ter que usar todos os nossos valores em decímetro cúbico. Então, a massa específica vai ter que ser em quilograma por decímetro cúbico, que é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico, tá? Então, a gente não tem que transformar. Então, para o cimento é 3,15, 1 sobre 3,15, mais a 0,9, que é a proporção do traço, dividido pela massa específica da areia. Vamos procurar a massa específica da areia. A gente está usando a areia média, então a nossa massa específica 2,56. 2,56 mais brita 2,8 dividido pela massa específica da brita, que é 2,35, mais a relação água-cimento, que é 0,57. Meu consumo de cimento, então, vai ser de... Só um instantinho que eu vou fazer. R$ 123,43 quilos de cimento. Então, se eu for para representar em sacas, isso aqui dá 2,46 sacos. Aí, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, quantos sacos de cimento são necessários para fazer 300 litros de concreto? 2 sacos dava para fazer? 2 sacos dá para fazer? Tem que ser 3, né? Tem que ser 3 sacos, exatamente. Isso aí. Então, consumo de cimento 123, consumo de areia, é só a gente multiplicar esse valor 123,43 por 0,9, que vai dar 111 quilos. Consumo de brita, a gente pega o 123,43 vezes 2,8, vai dar para a gente 345,6 quilogramas. E a consumo de água, 0,57 vezes 123,43, 70,35 quilogramas. Isso aqui para produzir 300 litros
de concreto, ok? Ok, professora. Vocês compreenderam? Sim, senhora. Sim. Ótimo, então.